telespectadores que estão do outro lado e que permaneceram até que voltássemos então para o nosso final do intervalo. 928-392451 está à sua inteiríssima disposição. Na segunda parte foram apresentadas várias declarações e queremos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. E quando voltarmos à nossa conversa, a pastora bem-vinda vai poder então responder ou dar a sua opinião em torno do que esteve a ser apresentado tanto pelo pastor Alberto como pelo apóstolo Hugo Zé. E já temos um telespectador que já está em linha, é o Zé Lourenço. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Joyce. Como está? Bem, obrigado. E a Joyce? Também, graças a Deus. De onde é que nos fala, Zé? Luanda, Capalanga. Boa, sim senhora. Zé, quer dar a sua opinião em torno do nosso tema? Só gostaria de dizer algo que eu sinto, né? Pode? Sinto-me meio confuso. Os pastores dizem que a mulher não pode subir no altar, não pode assumir a liderança de uma religião. Mas vimos aí, há muitas religiões que na liderança são as meninas. Ok. Então tornam-se confusas as coisas. Ok. Quer fazer mais alguma questão? Sim, gostaria quando os pastores explicassem isso. Ok, está bem. Ou a pastora mesmo que está aí também pode falar acerca disso. Pronto, sim senhora. Zé, quer dizer mais alguma coisa? É tudo, Joyce. E dizer que estava com saudade sua, estava sumida do programa. Não sei porquê. O apóstolo da nossa estação televisiva gosta de me pôr de férias às vezes. Estávamos aí com o Bruno. Ai, que bom. Mas já daqui a bocadinho estamos todos juntos. Está bem, Zé? Fiquem em companhia. Ok. Um beijo. Tchau, tchau. Bem, pastora, bem-vinda. É consigo agora, diante de tudo o que esteve a ser apresentado, tanto pelo apóstolo Hugo Zé, como pelo pastor Alberto Cambuembo. E agora temos mais uma questão, né, do Zé, porque ele ficou meio confuso diante das declarações dos nossos dois representantes que a mulher não deve fazer parte do ministério. Aliás, os ministérios da mulher não existem. Esteja à vontade. Bom, como eu disse, todo o nosso equilíbrio como mulheres ao servir no ministério é a palavra de Deus. E eu acabei de dizer que a palavra... Eu vou abrir um trecho bíblico, é rápido, que é para nós podermos nos situar, porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E sendo isso, ele começa a dizer, é contra as potestades do ar, é contra os principados, é contra as autoridades dominadoras. E todos esses nomes que eu acabei de dizer, eles têm uma influência pelo qual levam exatamente ideias ao ser humano, que é um ser trino, que é um espírito, alma e corpo, exatamente para muitas das vezes desobedecermos aquilo que a Bíblia diz. E então eu, com muito respeito, porque nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, lá no livro de 2 aos Coríntios 5:17-20, diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, até que se fazem novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui a Bíblia está a dizer que existe um ministério da reconciliação. E como eu disse no princípio, que lá em Colossenses, há um versículo bíblico, lá em Colossenses 12, que diz que em Cristo está incorporado a plenitude, toda a plenitude da divindade.
E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, Cristo não fez acepção de pessoas. Ele pura e simplesmente disse que todo o corpo de Cristo está dentro do ministério da reconciliação. Quer dizer que tanto... O que é que faz parte do corpo de Cristo? Os pastores, os apóstolos, os evangelistas, as profetisas e todos os nomes que são bíblicos, que estão na Bíblia. A Bíblia declara que estão dentro do corpo de Cristo. Estando dentro do corpo de Cristo, eu já disse que se formos a extrair a palavra diácono, que todo o corpo de Cristo tem esse ministério, ele vem de servir. Ministério é servir. Até as crianças, quando apanham um papel do chão, eles estão a exercer um trabalho. Mas em todo lugar existe hierarquia. Em todo lugar existe uma visão. Em todo lugar existe um pastor. Nós temos que respeitar. Possa ser que exista um apóstolo. Nós temos que respeitar. E a Bíblia fala assim de profetisas. E vocês estão perante uma profetisa porque eu tenho esse ofício. Tenho esse ofício profético. Tenho esse ofício profético. E eu trabalho nesse ofício. E a Bíblia fala da profetisa Ana. As únicas ofícios que eu nunca vi mulher, como eu já disse, é apóstola e pastora. Mesmo evangelista, a Bíblia não fala, mas há uma mulher que fez o papel de evangelista. E ela, quando fez o papel de evangelista, foi exatamente quando teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou e viu a mulher. E começaram um diálogo. E começaram a tirar muita ignorância que havia entre aquele povo. E aquela mulher, quando ela ficou consciente que estava diante de Cristo, a Bíblia diz que ela foi e salvou toda a cidade de Samaria. Quer dizer que aquela mulher fez o papel de evangelista, independentemente de não haver esse ofício, mas eu acredito que ela, dentro do ministério da reconciliação, em que todo o corpo de Cristo foi chamado a servir, para quê? Porque exatamente um corpo tem que se mover. E eu coloco isso no ar. Eu não vou estar aqui a contrariar as denominações, mas eu estou a me apegar à Bíblia. Porque a Bíblia é onde nós nos apegamos. E eu acabei de dizer que o próprio apóstolo Paulo, que acabamos de ouvir, que em certo dado do seu ministério ele colocou ordem devido a uma prática que estava a ser vista naquele tempo, e acredito que ele em seu nome levou uma certa ordem naquela altura. Ele liberou algumas palavras, mas que não podem ser colocadas como doutrina. E sendo assim, não é? O que as mulheres fazem? Qual é o equilíbrio das mulheres ao servir? É a palavra. Pastora, vamos só pôr assim um ponto e vírgula, pastora, bem-vinda, porque temos o Arthur que está em linha, com certeza quer dar uma opinião em torno do nosso tema. Arthur, boa tarde e seja bem-vindo. Como é que está o ângulo? Muito boa tarde, obrigado. E o ângulo está bem, graças a Deus. Ai, que bom. Continua friorento ou nem por isso? Ainda está frio. É o clima característico. Arthur, esteja à vontade. Diante de tudo o que esteve aqui a ouvir durante a nossa programação, com certeza tem alguma questão ou alguma opinião. Este é o seu momento. Sim, porém, desde já, deixa-me parabenizar a pastora, né? Porque em debates de gênero é a primeira vez que eu vejo uma abertura com oração. Até antes mesmo da pastora de começar a falar, eu já estava a preparar isso como uma pergunta, porque é que em debates que levam o nome de Jesus não se abre como oração. Porém, a resposta creio que já foi dada no princípio do programa. Ótimo. E, por outra, dizer que algumas palavras ditadas pelo apóstolo foram mal dirigidas, porque ele tinha que saber que está perante uma mulher que exerce o cargo de pastora. E isto é muito normal, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E Deus nos chama
para então servirmos a Ele. Então, se porventura no meio de muita gente não tiver homens capacitados para pregar, se tiver uma mulher, essa mesma pode servir. E por outra, é só para dizer que quer dizer, Deus nos envia aqui para lutar contra o mundo. Então, se existe uma mulher pastora, uma mulher que prega, é uma mais-valia para nós de Cristo. Então, devemos lutar com as coisas do mundo. Devemos puxar as pessoas que estão lá no mundo para a obra de Deus. Porém, acho que é tudo, e dizer que estás muito linda aí. É tudo. Faltou elogio. Muito obrigada, Arthur. Sempre tão querido. Muito obrigada e espero que fiques em companhia do nosso programa, que ainda há mais, está bem? Tá. Um beijo, tchau, tchau. Olha, aproveito já para mandar um beijo, um abraço muito especial para todo o âmbito que nos acompanha e agradecemos também o carinho da sua audiência. Bem, a pastora bem-vinda já esteve a deixar aqui algumas declarações. Esteja à vontade. Isto é um... Certo. Eu havia pedido um ponto de ordem depois. Eu havia pedido um ponto de ordem. Não, mas um momento. Eu havia pedido um ponto de ordem ao Hugo, depois desse lugar a pastor. É verdade que nós estamos num lugar que é uma escola. Aqui também é uma sala de aula. Nós temos que sermos pedagogos. Nós temos que instruir as pessoas lá em casa. E aprender uns com os outros. Na verdade, nós não podemos deixar dúvidas. Por isso é que vamos pedir à televisão que nas próximas ocasiões há assuntos que devem carecer um bom tempo para o esclarecimento. Porque se nós levantarmos questões que não se esclarecem, estaremos a levantar confusão. Eu quero especificar aqui uma coisa que até o meu colega também fez, o colega no debate fez questão. Hoje a sociedade quer passar uma mensagem de que os levitas só são aqueles que cantam. Não é verdade que os levitas são aqueles que cantam. O Arão era levita, não cantava. É levita as pessoas que se separam somente para a obra do Senhor. Por isso é que está-se a passar uma mensagem que os levitas somente aqueles que cantam, como por exemplo os músicos gospels agora são chamados de levitas. Toda e qualquer pessoa que se separa apenas só para servir o Evangelho é levita. Só queria passar essa mensagem. A outra questão que eu quero dizer, na verdade, ainda que eu não concorde com a opinião do outro, mas nós aqui o problema é o que acontece na sociedade e sobretudo nas igrejas, não as pessoas. Eu também não concordo que nos ataquemos um. Mas a questão é o seguinte, na verdade o perigo que hoje temos na nossa sociedade e na igreja é a secularização da igreja, é perigosa a secularização da igreja, porque a emancipação da mulher hoje na igreja, filosoficamente, emancipação significa liberdade, independência, quer dizer, dar independência à mulher do poder paternal, é perigoso. É perigoso. Emancipação filosoficamente é isso. É declarar independência, é libertar as pessoas do poder paternal. Quanto que, naturalmente, a mulher é submissa ao homem. Só que hoje, o termo submissão está tido como um termo pejorativo. Submissão é a forma mais profunda de manifestar o amor. Atenção, submissão não é humilhar, não é escravizar, não é isso. E porque até as mulheres, como por exemplo a Sara, era santa porque submetia seu marido. Então é para dizer o seguinte, o ministério como tal, os ministérios como tal, nós vamos ser claros, na verdade, a palavra, a ordem de vida líder é dada a todos nós temos que ir pregar, temos que ir evangelizar, temos que ir louvar, temos que ir adorar, temos que servir. Mas os ofícios, na verdade, a liderança da igreja, como por exemplo, porque mesmo se irmos no específico, no ofício de cada ministério, o evangelista é para encher a igreja. Hoje todo evangelista quer liderar a igreja. O apóstolo é para a multiplicação da igreja, é implantador da igreja. Hoje todo mundo quer liderar a igreja. O profeta é a voz, é a boca de Deus, é para despertar, é para nos dizer o que é que Deus nos diz. Hoje o doutor é para o ensino cristão. Hoje todo mundo, isso é, por isso é que hoje na maioria das igrejas vai-se encontrar pastor, vai-se encontrar evangelista, vai-se encontrar diáconos. O profeta não existe, o apóstolo não existe. Hoje o que está mais parece na moda e a luta é titânica para o pastorado. Por quê? Porque na verdade os pastores, na maioria das igrejas existentes, têm uma vida
minimamente garantida e sustentada. E a luta agora é titânica. Por que numa igreja, quantos ministérios são 5? Efésios 4, versículo 11 até 12. Doutores, profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. Por que na igreja se localiza? Quer dizer, na igreja se encontra o pastor, o apóstolo, os mesmos que vejam o pastor, não vejam o apóstolo, não vejam o profeta. E ainda com mais gravidade, até com igrejas, com escola de teologia, com escola de teologia com reconhecimento, cometem o mesmo erro, a transição do evangelista para pastor. Isso não existe. A Bíblia diz que o livro de Efésios 4:11, uns foram chamados para pastor, para evangelista. A pessoa é chamada para evangelista. Quando nós transitamos alguém de evangelista para pastor, sabe o que estamos a dizer? Ou no princípio lhe consagramos mal, ou estamos a dizer que o chamado desta pessoa mudou. O chamado não muda, é chamado para evangelista. Ou estamos a dizer que o pastor é superior ao evangelista, que não é. O que existe são funções diferentes. Por isso é que aqui vamos chamar a atenção. Na verdade, eu respeito as igrejas que consagram o pastor, assim como a nossa pastora que está aqui, nós respeitamos. Mas eu, do meu ponto de vista, de facto, não me revejo nisso, na verdade, não me revejo. Porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando andou, tinha mulheres que serviam na verdade, mas nem nos 70, nem nos 12. E mesmo desde o princípio até o fim, não encontramos pastor, a liderança da igreja, desde sempre, o cabeça é o homem. Agora, de facto, eu também estou ansioso, se alguém me venha com justificações bíblicas, que revela que a mulher pode liderar no lar e na igreja. Porque, por isso é que a Bíblia diz que quem não consegue administrar a sua casa, não pode administrar a igreja. Quer dizer que a nossa casa é a igreja, é a referência da igreja. O que está acontecendo na atualidade, que é perigoso, o livro de Mateus 23, do versículo 1, 2 e 3, é claro, na cadeira de Moisés, assentar os fariseus. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? As pessoas que pregam a mesma palavra não vivem a mesma palavra, os que pregam a palavra não vivem a mesma e ainda estão a secularizar a igreja. Quanto que a igreja deveria influenciar o mundo, é o mundo que está a ser influenciado. Eu, de facto, respeito, não sou ninguém para julgar quem seja, sim senhor, mas é verdade que eu não encontrei respaldo bíblico, nem explicação de ninguém ainda que me convenceu. Enquanto não me convenci, eu mantenho na minha posição. Pastor Alberto, porque temos mais uma pastora que está em linha, a pastora Madalena. Boa tarde e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, caríssima. Como está, pastora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. Estou bem, obrigada. Esteja à vontade para dar a sua opinião em torno do nosso tema. É verdade. Eu estou a ver o programa, por acaso estou a gostar. Mas, infelizmente, eu acho que o programa tem que ser construtivo e não na forma como o discutante no meio, não sei se é apóstolo, está com o braço ligado, não sei se é apóstolo, não estou a esquecer o nome. É o apóstolo José, sim. Sim. Ele ofende diretamente a pastora do meu lado, sabendo que é mulher, não é? E tem que respeitar, porque uma coisa é na doutrina da igreja do tal suposto apóstolo com Filipe, que é um falso, segundo aquilo que eu vejo, porque são pessoas que estão fazendo tudo para aquilo que é a palavra de Deus. E ele fala que as mulheres são demônios, as mulheres são não sei o quê. Eu acho que isso é muito errado. O outro pastor ao lado, que eu esqueci o nome, ele especificou bem, falou bem. Na Bíblia, nós não encontramos diretamente o ofício pastoral, mas nós servimos porque somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, vamos ajudar através da palavra de Deus para poder servir, não é? Aquilo que é a obra de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Eles são esse chamado que estamos a ver. Agora, quando o apóstolo Hugo, ou Zeca Hugo, não sei qual é o nome, diz que as igrejas que permitem que a mulher que são pastora é demônio, não sei o quê, desculpa,
desculpa, apóstolo, você que é um demônio, estás aí a deturpar a palavra de Deus. Tens que ter maneira e respeito de falar sobre as mulheres que servem na igreja. Porque as mulheres pastoras são mulheres que aprenderam e têm conhecimento de Cristo, de Deus, para poder falar segundo aquilo que é a verdade de Deus. A mulher que é pastora não é uma mulher que sai de casa e simplesmente diz que não, eu sou pastora e posso servir. Não, é porque sente dentro de um chamado de Deus, um ordenado de Deus. E como crente, e como filha de Deus, e como pessoa que faz parte do corpo de Cristo, deve servir, sim, senhora, conforme as Escrituras. Agora, se não há outra denominação, isso não faz parte, isso não se aceita. Porque a mulher se limita a outra coisa. A mulher se limita a todos os homens da igreja ou a mulher se limita ao seu esposo? Porque alguns também defendem que não. A mulher não pode servir porque a mulher se limita. Se limita a quem? A Cristo, a todos os homens ou aquele que é o seu próprio marido? A mulher, claro, não vai ser a capeta nunca. Mas a mulher tem também deveres a cumprir na obra de Deus. A mulher não é só para ser diaconisa. A mulher não é só para ir na igreja arrumar. Não. O serviço de Deus na mulher, eu acho que há uma mal compreensão aí. Por isso é que é muito importante sempre as doutrinas da igreja nós respeitarmos. Principalmente o apóstolo Zeca, tem que ter respeito. Ele tem que ter respeito e saber como se dirigiu a uma mulher. Eu gostei muito do outro pastor Pedro, até soube defender segundo a doutrina dele. É uma pessoa tão imadura, soube falar. Mas o apóstolo não é ele apresentar agora esse senhor de camisa amarela. Não tem respeito, tem que ter respeito. Muito obrigada, pastora Madalena. Fique bem e espero que tenha um ótimo dia também. Obrigada. Bem, vamos então agora ouvir a opinião do apóstolo José. Esteja à vontade. Primeiramente, eu gostaria de poder realçar de que o facto de que uma mulher não pode liderar uma igreja ou uma mulher não pode ser pastor ou apóstolo, não que ela seja incapaz ou que ela seja inferior ao homem ou assim do gênero, não. Mas é porque Deus não permitiu. Uma coisa é Deus não permitir, uma coisa é as pessoas quiserem fazer algo por eles mesmos. Quando Jesus de Nazaré estava na terra como profeta, segundo Deuteronômio 18:18, ele censurava os religiosos do seu tempo como raças de víboras, filhos de serpente. Nós vemos isso no normal, porque a história está escrita. Jesus, quando via as pessoas a comercializarem no templo, lhes deu muita surra, lhes chicoteou. Jesus bateu, deu a surra a todos aqueles comerciantes. Mas as pessoas, os filhos do diabo que lá se encontravam, poderiam querer combater Jesus ou a sua atitude, mas esse diz ser o Messias, bate as pessoas, esse diz ser isto, faz aquilo. Então, o que eu quero que as pessoas compreendam eu disse no princípio que há duas bases para um filho de Deus. O filho de Deus, no que concerne a palavra de Deus, não é o que o mundo ou a emancipação ou a globalização está oferecendo ao mundo, não. Mas é que o profeta mensageiro diz, ou a Bíblia. Quer dizer, se eu estiver a falar algo que tem a ver com Deus, não tem nada a ver com os meus conhecimentos, ou a minha lógica, ou o que eu acho bom, ou o que eu não acho bom, não. Só tem que estar escrito na Bíblia, ou o profeta vivo da geração disse. Quer dizer, se não está na Bíblia, ou o profeta vivo da geração não disse, quer dizer que aquilo é mentira. Todos quantos puderam lhe ligar. Ninguém se citou na Bíblia em que houve uma mulher pastora ou apóstolo. E esse método do que eu estou querendo mostrar. Então, no espiritual há Deus, há Satanás. Há espírito de Deus, há o espírito do diabo. Tudo quanto está fora do plano de Deus é do diabo, é normal. As pessoas não ficam na ideia a falar, sai Satanás. Será que isso é falta de respeito ao Satanás? Não é. Mas o que eles fazem é um teatro também dentro de Satanás. Então eu quero com que todos, quando estão em casa, compreendam o seguinte: não se trata de menosprezar a mulher, não se trata de inferiorizar a uma mulher, mas trata-se da palavra de Deus. O Deus que eu adoro, que eu sirvo, que é o Deus Supremo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. Ele nunca, nem no Antigo Testamento, estabeleceu uma mulher sacerdote. Arão teve mulher, mas a sua mulher não estava no sacerdócio. Abiatar teve mulher, mas a sua mulher não estava no sacerdócio.
Pedro teve mulher, mas a sua mulher não era pastora. Você vê? Então, é o que a Bíblia mostra, pelo menos que as pessoas não se apeguem simplesmente do que eles têm contra mim, ou do que eles têm contra sei lá o quê, mas que mostrem pelo menos onde o profeta vivo da geração, que o profeta Caco Filipe disse, ou que a Bíblia disse. Se o Caco Filipe não disse, ou a Bíblia não disse, ninguém pode querer dizer que não, a mulher pode pregar, também é um bom ganho. É um bom ganho porque você não entende nada da palavra de Deus. Seria melhor simplesmente acompanhar e não opinar. Porque na palavra de Deus, Deus não carece de Deus. Deus não precisa de opinião de ninguém. Deus não precisa do parecer de ninguém. Eu, sendo um verdadeiro servo de Deus, é de meu direito de defender a palavra de Deus com dentes e unhas. Que uma mulher não pode ser pastor. Eu não estou a faltar respeito nela. Será que eu escrevi 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 a 37? Onde Paulo disse que isso que eu estou a dizer, que a mulher não pode pregar, é um mandamento do Senhor. Eu que escrevi aquilo? Não, está na Bíblia, de quem está me acompanhar. Está na Bíblia de todos quando está em casa. Paulo é que disse que o fato de que a mulher não pode pregar é um mandamento do Senhor. E ele foi além de dizendo, no versículo 37 de 1 Coríntios capítulo 14, o Paulo disse: se alguém acha ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é um mandamento do Senhor. Agora, você está a discutir com o mandamento do Senhor, está a falar o meu nome, tipo eu quem cheguei aqui no mandamento. É Paulo, rasga a tua Bíblia. Rasga aí 1 Coríntios 14, rasga, então, como? Não eu fiquei a citar o meu nome. Bem, você está fazendo como vamos a um breve e curtíssimo intervalo e os nossos 3 ilustres convidados vão continuar sentados. Daqui a pouco voltamos para a última parte. Voltamos já. Até já.